pessoal, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos começar aqui mais uma videoaula, continuando aí o nosso curso. E vejam só, hoje nós temos um tema bem interessante aqui, um tema complexo, que é a aplicação da pena. Então, nós vamos ver como que se faz o processo de aplicação de pena no Brasil. Então, lembrando, nas últimas aulas aí, que estão disponíveis para vocês, nós estudamos aí como fazer a substituição para utilizar aí as penas restritivas de direitos no lugar das privativas de liberdade, tá? E hoje nós vamos ver como se faz o cálculo para a dosimetria da pena e quais que são as etapas que tem que se seguir. Então, juntando esse conhecimento que nós vamos ter hoje com o conhecimento das aulas anteriores, vocês vão ser capazes, tá, de pegar uma condenação, então alguém foi condenado por um fato, e fazer a dosimetria da pena, identificando depois se é possível substituir essa privativa de liberdade por alguma restritiva de direitos, ok? E, inclusive, adiantando, esse vai ser o exercício final que vai estar lá no portal. Então, lá vocês vão ter casos em que vocês vão ter que fazer a dosimetria da pena, até para verificar aí se o conhecimento conseguiu ser sedimentado dentro de vocês. Vamos lá então para a aula? Vamos lá, comigo então. Olha só, individualização da pena. Ela decorre, como todo ordenamento jurídico, de um mandamento constitucional. Então, quando a gente fala de individualizar a pena, a gente está buscando lá nos direitos e garantias fundamentais, tá? Quando a Constituição fala que a lei regulará a individualização da pena. Então, é uma norma de eficácia limitada que depende de uma lei para consolidar essa garantia fundamental. E a lei que vai consolidar essa garantia fundamental é o direito penal, através de critérios delineados de como individualizar a lei para um caso concreto, para uma pessoa. Então, nós vamos partir, o juiz, na aplicação da pena, ele vai partir da lei abstratamente criada e individualizar, porque a sentença é nada mais do que uma lei para o caso concreto, uma lei individualizada, uma lei moldada nos critérios constitucionais, tá? Para o indivíduo, de acordo com uma série de critérios que nós vamos estudar aqui. Então, olha só. Nós temos vários critérios no direito penal de individualização da pena. Nós temos o sistema da pena fixa, que é o chamado legalismo extremo, em que, para cada crime, já há determinação fixa de uma pena. Quer dizer, o juiz não tem liberdade para fazer dosimetria. Então, imaginem, um furto de um celular teria a mesma pena de um furto de veículo automotor, por exemplo. Então, não faria diferença. Um roubo de algo mínimo com a pequena violência teria a mesma pena de um roubo com a extrema violência. Tá? Então, geraria desigualdades, não seguiria o princípio da proporcionalidade. Ao juiz, nesses sistemas de pena fixa, é dado apenas dizer se é condenado ou se é inocente, dentro dos critérios estatuídos. Então, é um sistema extremo, onde o juiz é, como a gente fala, a boca da lei. Ele só reproduz o que a lei já diz anteriormente, não tendo limite para poder fazer a dosagem correta da pena para o caso aplicado. No extremo oposto, nós temos o sistema da pena indeterminada, ou o sistema do livre-arbítrio judicial. E aqui o problema é o quê? É um livre-arbítrio completo do juiz. É dado só o preceito primário do tipo, ou seja, a conduta que é proibida de se cometer, e o juiz fica livre para aplicar a pena que ele quer aplicar, sem ter nenhum limite. Então, olha só, nós partimos de um extremo, que é o juiz boca da lei, para o outro extremo, que é o juiz totalmente livre das amarras legais. Tanto um quanto o outro são ruins, e principalmente na estrutura democrática que nós vivemos, em que os poderes têm fragmentos totais no âmbito penal. Então, olha só, vamos dar uma olhada aí. O primeiro poder que nós vemos na dosimetria da pena é o poder legislativo, tá? Então, legislativo federal, que cria a lei penal e cria também os limites legais da pena. Então, olha só, a primeira individualização se dá no legislativo.
ela é feita abstratamente, considerando o quê? A proporcionalidade entre as penas e os bens jurídicos que se procuram tutelar com os tipos penais. Então, quanto mais importante o bem jurídico tutelado, maior vai ser a possibilidade de pena aplicada. Então, em tese, os crimes hediondos, os mais severos, teriam as penas máximas. No extremo oposto, os crimes de menor potencial ofensivo, né? Que alguns dizem que nem deveria ser tratado aí no âmbito do direito penal, tá? Pois bem, a determinação dos limites máximos e mínimos é feita pelo legislativo. E aqui eu já começo a falar do nosso sistema. O nosso sistema não é nem um extremo nem outro. Ele adota uma corrente moderada, um sistema moderado, que é o sistema da pena relativamente determinada, que é o nosso sistema. Olha só, o legislativo cria os limites e o judiciário, dentro desses limites, ele faz a sua aplicação. Depois de aplicada a pena, em um terceiro momento, a pena é executada, fiscalizada pelo judiciário, mas executada pelo executivo, tá? Em determinados limites impostos. Então vejam, há 3 cadeias de poderes atuando na individualização da pena, tá? Então a primeira delas, limite máximo e mínimo feito pelo poder legislativo. A segunda, determinação judicial da pena, a criação de uma lei individualizada. Veja só, individualização judicial, que é o que nós vamos ver hoje, pena aplicável que é ligada a questões envolvendo o fato e questões, o fato penal, o fato que é penalmente relevante, né? E o autor que cometeu aquele fato. Então, daí vai se determinar a individualização, partindo da onde? Dos limites estipulados pelo Poder Legislativo. E aí, depois de aplicada e individualizada a pena, ela vai ser executada. Vai ser cumprida uma pena que é sempre individualizada nos limites do Legislativo, em que o apenado vai progredir de acordo com requisitos objetivamente trazidos pela lei e subjetivamente relativos ao seu comportamento carcerário, tá? Em uma terceira etapa, fiscalizada pelo Poder Executivo. Então, aí, em 3 etapas, nós vemos como é feito e como é consolidado a garantia fundamental da individualização da pena. Pois bem, seguindo, como é feito o procedimento de fixação da pena? Então vamos lá. Como que é fixada uma pena para alguém em que cometeu um fato típico, ilícito e culpável no direito brasileiro? Então vamos ver. Primeiro, a escolha entre quais penas são cominadas nos casos de cominação alternativa. Então, para alguns tipos penais, no preceito secundário, vão estar penas alternativas. Então, detenção de tantos meses ou multa, por exemplo. E aí, caberá, dentro de alguns critérios que nós vamos ver aqui, ao juiz determinar se a pena vai ser uma ou outra. Então, por exemplo, detenção ou multa. Então, a primeira parte é definir entre as penas cominadas. Segunda parte, qual a quantidade de pena dentro dos limites estatuídos pelo legislativo no preceito secundário do tipo. Então tá lá, o tipo de pena, reclusão e os limites da pena, 1 a 4 anos, por exemplo. Então vai ser definido observando as margens legais. Então o juiz, após a condenação, ó, o trovão aí, vem chuva. Então o juiz, após as condenações, vai definir a pena observando as margens legais. E olha só, e um critério que nós adotamos que é o trifásico, nós vamos ver daqui a pouco com um pouco mais de detalhe. Vai definir primeiro a pena base, depois a pena intermediária e depois a pena definitiva. Então vão ter critérios para aferir se foi correta a aplicação, tá? No caso de multa, nós vamos ter limites já previamente estatuídos para qualquer tipo de multa. Então 10 a 360 dias multas, que vai ser aplicado num critério bifásico. Nós vamos ver, mas não nessa aula, em aula posterior, nós vamos ver o critério bifásico. Nessa aula aqui, nós vamos focar aqui no critério trifásico da pena. Vamos lá, então. Olha só. Depois de definido qual a pena, então, olha só. Qual o tipo de pena, a dosagem da pena e qual o regime inicial no caso de pena privativa de liberdade. Então, observando o quantum da pena após o critério trifásico, né? Quanto que ficou no final? No final nós vamos ter um número exato.
Tá? Então, em vez de 1 e 4 anos, que é abstrato, nós vamos ter uma pena de 3 anos e 3 meses, por exemplo. E observada essa pena, vai ser decidido pelo juiz, de acordo com os critérios legais, qual a pena a ser aplicada. Olha só, observando-se as regras do artigo 33, parágrafos 2º e 3º lá do Código Penal, que nós já estudamos aqui. Então, aí vai ser definido aí qual o regime, fechado, semiaberto ou aberto. Então, isso vai depender do tipo de pena, reclusão, detenção ou prisão simples, e a quantidade de pena aplicada naqueles critérios que o artigo 33 vão trazer para a gente. E olha só, por último, nós vamos ver se a privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos, conforme nós vimos nas regras das restritivas de direito na aula passada. Então ali nós vamos verificar se o quantum de pena aplicada, se o tipo de pena, as circunstâncias e alguns critérios aí como a reincidência permitem a substituição aí por pena restritiva de direitos, tá? E vai estar lá no artigo 44, incisos, como que nós vimos na aula passada. Pois bem, vamos ver então agora como se faz a dosimetria da pena. Vamos dar uma olhada. Fixação da pena privativa de liberdade. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Nós já vimos que é o sistema trifásico que prepondera no Brasil, que foi a escolha legislativa do Brasil. Mas vamos analisar os antecedentes. Olha só, inicialmente nós tínhamos um sistema propugnado aí pelo eminente jurista aí, Roberto Lira, tá? Que era o sistema bifásico, que dividia a dosimetria da pena em 2 etapas. A primeira etapa calculava-se a pena base, juntando circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes. Tudo isso era junto. Nós vamos ver que isso mudou um pouco. Segundo, aplicam-se as causas de aumento e diminuição. Essa corrente era apoiada por um dos mais eminentes processualistas penais que nós tivemos, Frederico Marques, e Basileu Garcia, que é um eminente penalista também, mas não foi o que preponderou. O que preponderou foi a ideia de um ex-ministro do STF aí, o Nelson Hungria. Aliás, o último ministro penalista que esteve no STF. Estamos carentes aí de penalistas no STF desde Nelson Hungria. Então, olha só, Nelson Hungria, ele defendia e propugnava o sistema que preponderou no nosso direito, que é o chamado sistema trifásico, que divide, como eu já antecipei no slide anterior, em pena base, pena intermediária e pena definitiva, as fases de dosimetria da pena. Então, olha só, circunstâncias judiciais e agravantes e atenuantes que Roberto Lira defendia ser parte de uma etapa, no sistema trifásico elas são divididas em 2 etapas em separado, tá? Então, cindiram-se essas etapas que Roberto Lira pensava e tinha a ideia de que deveriam ser conjuntas. Mas Roberto Lira também manteve uma parte no Código Penal, porque, olha só, a dosimetria da pena de multa é através do sistema bifásico, mas não esse aqui. Nós vamos ver como é o sistema bifásico de aplicação de pena de multa. Então vamos lá. A dosimetria de pena. Olha só. Vou trazer 3 fundamentos aqui para comprovar para os senhores que nós escolhemos o sistema trifásico. O primeiro de todos é a exposição dos motivos do Código Penal. Então olha só. Quando a lei é criada, um código, há uma doutrina que o acompanha, que não é vinculativa, que é a exposição de motivos. Claro, isso vocês já são doutores, porque já estudaram isso no semestre passado. A exposição de motivos do Código Penal, ela afirma peremptoriamente a utilização e a escolha do critério que ele chama critério das 3 fases, ou trifásico, tá? São sinonímias, tá? E ainda fala, olha, que esse critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos que são incorporados à dosimetria da pena. Então, isso aqui assegura para o apenado que ele consiga recorrer de todos os elementos utilizados e uma clareza maior também da aplicação de pena feita a ele. Então, olha só, primeiro argumento aqui, exposição de motivos. Segundo argumento, a literalidade do artigo 68.
Olha o que ele fala. A pena base será fixada atendendo, primeiro, ao critério do artigo 59. Depois serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e aumento. Vejam só, há 3 elementos aí trazidos expressamente pelo artigo 68, tá? E de uma clareza cristalina, não é? Então, olha lá. Primeira etapa, critério de 59. Segunda, atenuantes e agravantes. Terceira, causas de diminuição e de aumento. E olha só, além de tudo, nós temos a interpretação que nossa Corte Suprema traz da lei penal brasileira. E a Corte Suprema fala, olha só, nesse HC aqui, que as circunstâncias judiciais são colhidas dos elementos fáticos trazidos pelo processo para a fixação da pena base, primeira etapa, sobre as quais serão aplicadas as agravantes e atenuantes, pena intermediária, após as causas de aumento ou diminuição, terceira etapa. Ok, então vamos aí para a dosimetria da pena. O ponto de partida, aonde inicia-se a dosimetria da pena. Então, olha só, como que o juiz vai saber quais são os limites máximos e mínimos da pena que ele vai trabalhar a dosimetria? Então, nós temos que saber, antes de fazer o refinamento, qual que é essa matéria bruta a ser refinada. Então, quais são os limites mínimos e máximos trabalhados? Então, olha só. Por exemplo, homicídio simples, artigo 121 do Código Penal. Tá? O preceito secundário do tipo base é 6 a 20 anos. Então, essa aqui, no caso de uma condenação por homicídio simples, vai ser a pedra bruta a ser lapidada pelo juiz no momento da dosimetria da pena. Homicídio qualificado é aquele que tem várias circunstâncias diferentes. Então, olha só, homicídio simples é matar alguém. Matar alguém. Então, é simples, matar e alguém. Tem que ser uma pessoa, tem que ser retirada da sua vida, tá? O qualificado tem circunstâncias especiais. Além de matar alguém, tem que ter motivo torpe, ou motivo fútil, ou defesa impossível, ou diversas daquelas outras qualificadoras que nós temos ali. Então, nesse caso, se a pessoa for condenada com a circunstância especial no homicídio, a pedra bruta a ser lapidada vai ser o preceito secundário do tipo qualificado, no caso lá, 12 a 30. Então, percebem? Aumentou aí o quantum e diminuíram as réguas máxima e mínima que o juiz pode tocar na dosimetria da pena. Feminicídio também, que olha só, tem uma circunstância especial. Então, continua sendo matar alguém, que é uma elementar do tipo, né? Matar alguém. Vejam só, como que eu sei se é elementar do tipo? Se eu tirar alguém, matar é crime? Aí você vai me responder, depende. Depende. Porque se eu matar uma formiga, não é crime. Não é isso? Então, matar tem que ser alguém. Veja, então se eu tirar esse alguém, soma elementar. Quando é circunstância, se eu tirar a circunstância, matar alguém por motivo torpe, continua sendo homicídio, mas não é qualificado. Ou matar alguém em razão do gênero. Se eu tirar a razão do gênero, continua matar alguém, continua sendo homicídio. Então, nós vamos saber se é elementar do tipo ou circunstância do tipo, se retirando aquilo, acabou o tipo penal ou se ele permanece em sua modalidade simples. Então, o primeiro passo é saber se a condenação foi por crime simples ou por crime qualificado. E aí, se for um exercício, você vai ver na descrição. Então, João matou a sua mulher em razão do gênero porque não aceitava que ela saísse sem a sua ordem ou não aceitava que ela conversasse com outras pessoas e assim por diante, né? Então, você vai identificar em razão do gênero, vai identificar um quantum de pena diferente do tipo base, ok?
Então vamos lá, elementar do tipo e circunstância do tipo, nós já identificamos a diferença. Isso aqui serve para você identificar, se tiver uma questão problema, se você vai pegar o preceito secundário do tipo base ou do tipo qualificado, ou até do tipo privilegiado, em alguns casos nós vamos ter aí, tá? Então o primeiro ponto vai ser esse, definir quais os limites a serem trabalhados na dosimetria. Então, definidos esses limites, nós vamos iniciar efetivamente a primeira etapa da dosimetria da pena, que é analisar, gente, as circunstâncias judiciais do crime. Tá? As circunstâncias judiciais, que são aquelas que compõem o artigo 59 do Código Penal. Peguem aí o código e vão acompanhando e fazendo as anotações, tá? Que é importante, toda vez que você for consultar, você vai rememorar as lições que nós tivemos aqui. Então, olha só. Primeiro, culpabilidade. Então, nós temos diversos itens, lá no artigo 59. O primeiro deles é a culpabilidade. E culpabilidade é um conceito um tanto quanto genérico. Há um debate, porque é genérico demais, não dá para saber precisamente, mas a ideia foi essa, permitir valorações. E olha, quando o juiz traz a fundamentação da utilização da culpabilidade negativa ou positiva, ele tem que falar o porquê. Então a culpabilidade no âmbito genérico, lato sensu falando, é o grau de reprovação da conduta. É o grau, que analisando o senso comum, de reprovação que uma conduta deveria ter. Então vejam, é diferente um homicídio em que a pessoa passou vários dias premeditando, fez planos, né? E um homicídio em que por um acaso a pessoa teve uma discussão e acabou se enfurecendo e vindo a matar a outra. Então vejam, há uma reprovação diferente em uma conduta e outra, ainda que as duas sejam abjetas. Claro, por ser um crime já é uma conduta abjeta, mas olha, pode ser abjeta nos limites do crime ou pode ser mais abjeta. Então alguém que vinha planejando, observando, esperando o momento certo para matar outrem, pode ser mais abjeto, tá? A intensidade do dolo, ela queria com fúria, com veemência, então tudo isso pode levar a uma avaliação mais negativa ou mais positiva da culpabilidade. Segundo ponto, os antecedentes, fatos relativos à vida pregressa. E olha só, cuidado com a avaliação dos antecedentes, porque nós temos na nossa Constituição a presunção de não culpa, que também é conhecida como presunção de inocência. Então não se pode avaliar condutas que não tenham sido definidas judicialmente com trânsito em julgado. Porque a Constituição, ela garante e assegura a presunção de não culpa até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Significa dizer que o antecedente só vai ter efeito no caso da reincidência propriamente dita, tá? Então nós vamos ver isso lá na frente, tá? Que só, tá? A sentença penal transitada em julgado pode ser usada aqui. E olha, temos uma súmula aí, súmula 444 do STJ, para reforçar que, olha só, não se pode usar ações em andamento, e olha, ações que não tiveram trânsito em julgado, aí para computar os maus antecedentes, tá? O que se pode discutir é que se, após os 5 anos da sentença transitada em julgado, isso pode se considerar maus antecedentes. E olha, a discussão é interessante sobre isso. Por quê? Porque suponhamos que uma pessoa que nunca cometeu um crime na vida seja punida de forma igual a uma pessoa que já cometeu um crime, já transitou em julgado e já passou dos 5 anos do período de prova. Não seria justo com aquela pessoa que cometeu o crime pela primeira vez, né? Então, direito, o princípio da igualdade, não serve para tratar todo mundo de forma isonômica. Não. É para tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Alguém que já cometeu um crime, alguém que nunca cometeu. O que não se pode violar é o princípio da presunção de não culpa ou presunção de inocência. Tá? Conduta social é a análise da vida do réu. Tem muitas testemunhas que são ouvidas nas instruções processuais, que são as chamadas testemunhas do 59, que elas servem, por exemplo, para dar testemunhos sobre a vida e a conduta social. Então, como é o réu no trabalho, como é o réu com sua família, como é o réu no trânsito social,
né? É uma pessoa nervosa, é uma pessoa antissocial, é uma pessoa socializável. Por quê? Porque a pena busca a ressocialização e tem que se levar em conta todos os fatores da vida também da pessoa. Ainda que nós não tenhamos o direito penal da pessoa e sim do fato, tá? Tem que se levar em conta para a individualização da pena tudo que circunda a pessoa que cometeu o crime. Personalidade do agente, perfil psicológico do agente. E vejam, é muito difícil utilizar esse critério na dosimetria da pena porque o juiz não é tecnicamente um profissional, nem o psicólogo e nem o psiquiatra. A não ser os casos em que, por algum motivo ou outro, nós tenhamos dentro do processo, porque olha, tu não está nos autos, não está no mundo, não é? Aí, só quando nós tivermos dentro do processo uma análise, um perfil psicológico tratado por um profissional, esse item pode ser utilizado, tá? Motivos do crime, precedentes da infração, o que ensejou o cometimento do crime. E olha, cuidado, não pode ser uma das circunstâncias utilizadas. Por exemplo, homicídio cometido por motivo torpe. Se o motivo torpe já é uma circunstância que qualifica o crime, ele não pode ser usado aqui sob pena de bis in idem. Então a pessoa não pode ser agravada duas vezes por uma mesma circunstância, tá? Então aqui, olha, reprovação maior ou menor dos motivos do crime. Então o motivo torpe, se já for circunstância qualificadora, não pode ser usado aqui sob pena do bis in idem. Consequências do crime, ó, circunstâncias do crime, desculpem. Análise objetiva do modus operandi, tá? Como foi cometido o crime, como são as circunstâncias que envolveram o cometimento do crime. Então, é análise caso a caso, é individualização. Tá? Então, se ele for mais gravosa, menos gravosa, mais reprovável ou não. E vejam só, que até se confunde aí com a culpabilidade. E por isso que eu falo que alguns critérios aqui são extremamente subjetivos. Consequências do crime, e aí tem a ver com o que aconteceu depois do crime. Então, por exemplo, um homem morto, a priori, analisando friamente o crime, nós podemos ter só um homicídio. Mas ao analisar na dosimetria, pode-se identificar que esse homem era um pai viúvo de uma criança que dependia só dele para viver e que não tinha mais nenhum parente na vida. Então vejam, uma consequência extremamente gravosa, tá? Dentro de um crime já grave, que vai ser utilizada aqui na primeira etapa como circunstância judicial. Comportamento da vítima é a verificação se a vítima estimulou ou não o cometimento do crime. Tá? Então, vamos supor que o homicídio ocorreu decorrente aí de uma briga em um bar. E essa briga começou porque a vítima começou a insultar o agressor. Então vejam, ainda que o homicídio continue sendo crime, houve uma participação relevante da vítima para o cometimento do crime. Então, no caso desse exemplo dado, o comportamento da vítima seria favorável ao condenado. Tá? Então, primeira etapa é essa. E olha só, o 59, nas circunstâncias judiciais, ele serve tanto para definir a pena base. Então, olha só, se for um homicídio, analisando as circunstâncias, eu vou analisar entre 6 e 20 anos qual pena foi aplicada. Suponha que todos aqueles itens aqui sejam neutros, não reflitam em nada. Então, culpabilidade neutra, antecedente não tem nada demais, conduta social normal, personalidade do agente não foi trazida aos autos, motivo do crime foi um homicídio porque, enfim, não foi torpe nem fútil, foi um homicídio comumente cometido, então uma pessoa que tinha raiva da outra foi lá e matou. Circunstância do crime normal, consequência do crime normal, comportamento da vítima normal. Considerando que tudo foi zerado, a pena base estaria lá no mínimo. Tá? A pena base estaria no mínimo. Então, considerar-se-ia as circunstâncias neutras. Se elas são neutras, vão ficar lá perto do mínimo que nós vamos ver. Mas além disso, depois de definidas as circunstâncias judiciais, essas circunstâncias são utilizadas, olha só, para a escolha entre as penas alternativas, nos casos de possibilidade, para a fixação da pena base, que é o que nós vimos, para a determinação do regime inicial, porque se as circunstâncias forem extremamente desfavoráveis,
O regime inicial pode ser mais grave do que aquele definido pelo artigo 33, no parágrafo 2º. Tá? E a análise da possibilidade de substituição dessa privativa de liberdade por restritiva de direitos é feita também com base nas circunstâncias judiciais. Então, olha só, as circunstâncias judiciais são extremamente relevantes para todo o corpo do direito penal, principalmente nas substituições, tá? E na verificação do regime inicial. Além, claro, do que nós estamos vendo aqui, que é a dosimetria da pena. Subjetividade do artigo 59. E aí vocês vão ver que não existe dispositivo que fale, olha, a culpabilidade negativa aumenta de 2 anos ou diminui de 2 anos. Não existe isso. Só fala que devem ser considerados aqueles dispositivos para verificar a pena base entre o mínimo e máximo. Tá? Então há uma subjetividade muito grande. O que nós temos é que não se pode a pena base ser fixada abaixo ou acima do mínimo e do máximo. Então, homicídio simples, 6, 20. Então a pena base vai ter que estar entre 6 e 20 anos. Beleza? Parte-se sempre do mínimo. Então, nesse exemplo do homicídio, nós vamos partir sempre dos 6 anos. À medida que for agravando, a pena vai subindo, até chegar no limite máximo de 20 anos. Ok? Olha só, se todas as circunstâncias forem favoráveis, como eu já tinha antecipado, a pena vai ficar no mínimo. Parâmetro jurisprudencial existe. Não há parâmetro legal, mas existem jurisprudências, e alguns juízes seguem isso, de aumento de 1/6 para cada circunstância negativa. E olha, isso aqui quando há a circunstância negativa no nível mínimo. Casos extremamente graves, o juiz está livre, dentro do mínimo e do máximo, para subir mais a pena. Então, subir a mínima em 1/2, subir em 1 inteiro. Então, 6 já passa para 12, por exemplo, quando a circunstância do crime é extremamente gravosa, como um exemplo que a gente pode citar. Ok, chegando então à pena base, então olha só, nós começamos numa pena abstrata, o preceito secundário do tipo, se é o tipo simples ou qualificado ou privilegiado. Partindo, o juiz faz o primeiro trabalho com o artigo 59 e vai fixar uma pena, que é a pena base. Chegando a esse quanto de pena base, a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa da pena intermediária, que nós vamos analisar as agravantes e as atenuantes. Então, mais uma vez, o código não vai falar quais que são os valores que agravam ou que atenuam a pena, mas ele vai trazer uma série de exemplos de atenuantes e agravantes. No caso das agravantes, só aquele rol que pode ser utilizado pelo princípio da taxatividade do direito penal. No caso das agravantes, nós vamos ter atenuantes, nós vamos ter expressamente uma atenuante genérica que vai possibilitar o juiz, para melhoria da condição do réu, do condenado, tá? Utilizá-la. Tá? Obviamente, dentro de uma proporcionalidade. Então, olha só, as agravantes vão estar 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes 65 e 66. 65 vai ser algumas expressas e o 66 nós vamos ter a atenuante genérica que eu falei. Todas elas são chamadas genéricas porque estão previstas na parte geral do Código Penal e vão se aplicar a qualquer crime, seja da parte especial do Código Penal, seja das legislações extravagantes. E nós temos inúmeras, né? Estima-se aí 1.600 condutas proibidas no direito penal brasileiro, aproximadamente, é muito crime. Tá? Aplica-se agravantes e atenuantes a todos os crimes, desde que a agravante não seja circunstância ou elementar do tipo. Então, olha só, nós vamos ter um agravante que é o motivo torpe. Você não pode aplicá-la se o homicídio já foi qualificado por motivo torpe. Vedação do bis in idem. É proibido no nosso direito, tá? Não há índice também de agravamento ou atenuação dessa pena intermediária, assim como na pena base. Tá? Sendo fixado da mesma forma jurisprudencialmente. Olha só, mais ou menos o patamar de 1/6. Professor, pode ser mais, pode ser menos? Pode. Isso aqui é uma baliza jurisprudencial que não vincula o juiz. O juiz está em um trabalho de criação ilimitado apenas pelo máximo e mínimo.
Obviamente pelo macro princípio aí da proporcionalidade que norteia todo o direito brasileiro, independentemente se é o direito penal ou qualquer outro ramo do direito, tá? Impede-se, como eu falei, a avaliação duplicada. Agravantes genéricas. Agora vamos dar uma olhada nas agravantes genéricas. Bom, a mais importante de todas, porque ela prepondera, é a agravante da reincidência. E nós vamos entender agora o que é a reincidência no direito penal brasileiro. Ela está lá no artigo 63. E olha só, a reincidência é o cometimento de novo crime após sentença penal transitada em julgado, seja no Brasil ou seja no exterior, tá? Por qualquer pena, pode ser multa ou qualquer outra pena, restritiva de direitos ou privativa de liberdade, tá? Por um período de 5 anos, é o chamado período de purgação aí, com a ressalva de crimes militares próprios e crimes políticos, que é a ressalva trazida aí para aplicação do próprio direito penal, ok? Então, olha só, sentença condenatória de crime praticado no Brasil ou no exterior, transitado em julgado, olha só, configura reincidência. Então, a pessoa praticou um crime depois de transitado em julgado, um crime no Brasil ou no exterior, reincidente, artigo 63. Crime cometido no Brasil exterior e transitado em julgado, e comete uma contravenção penal, ele é reincidente. Está lá no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. A pessoa comete uma contravenção, transita em julgado a condenação e depois comete outra contravenção, reincidente também. Artigo 7º da Lei de Contravenção. Mas o Código esqueceu uma. Olha só, para quem já cometeu uma contravenção e foi condenado e depois comete um crime, ele não é reincidente, ele é primário. Então o legislador esqueceu de colocar. O legislador lá no artigo 63, ele fala que é prática de novo crime após condenação transitada em julgado. Novo crime, não nova após contravenção. Então houve uma falha legislativa. Tá? Olha só, eu estou falando de sentença condenatória transitada em julgado no exterior e para essa não é necessária homologação da sentença para efeitos da reincidência no Brasil. Beleza? Então vamos lá entender um pouco mais da reincidência penal. E olha só, eu fiz uma linha do tempo aqui para que a gente entenda, tá? Para que a gente tente entender. Vamos supor que a pessoa foi condenada, mas ainda não transitou em julgado. Tá? Ela foi condenada aqui, depois de um tempo, imagina que aqui é uma linha do tempo. Foi condenada, depois de alguns meses, transitou em julgado. Entre a condenação e o trânsito em julgado, ela comete um novo crime. Nesse caso, ela não vai ser reincidente, porque a reincidência depende do trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, é cometer um crime, cometer um novo crime, depois do trânsito em julgado. E olha, não importa quando a pessoa vai ser julgada. Vamos supor que ela cometeu esse crime e foi julgada aqui. Não importa. O que vai se verificar é o momento da ação. Então, vejam, quando eu falei lá atrás, aliás, quando vocês estudaram lá atrás, não foi comigo, Direito Penal 1, né? A teoria da ação, que o crime considera-se o momento do crime, o momento da ação ou omissão, e não do resultado, serve também para verificação aí da reincidência. Beleza? Então, olha só, novo crime antes do trânsito em julgado não é reincidente. Agora, se o novo crime foi cometido depois do trânsito em julgado, nesse período de 5 anos, aí nós temos a reincidência operando. Então, viram? Muito simples. Novo crime cometido depois do trânsito em julgado. Não se preocupem com questões que falam do julgamento depois, o julgamento depois do trânsito em julgado, que o que importa é o momento do crime. Certo? E olha só, a reincidência, ela traz uma série de implicações no âmbito do direito penal. Ela agrava a situação em muitos casos, não só aí como um agravante do Código Penal. Então, olha só, impede a obtenção de sursis, nós vamos estudar o sursis, tá? É preponderante no concurso de atenuante e agravante, então ela prepondera sobre todas as demais. Nós vamos ver daqui a pouco que no concurso entre agravantes e atenuantes, que ocorrem juntos, nós vamos ter que ver o que prepondera. Se o que prepondera é o que agrava ou o que atenua, tá? Então ela é preponderante.
aumenta o prazo de cumprimento da pena para conseguir o livramento condicional, às vezes até impede o livramento condicional, né? Nos casos de crimes hediondos, tráfico, terrorismo e tortura, que são os equiparados aos hediondos também. Causa revogação do sursis, nós vamos estudar o sursis posteriormente. Interrompe a prescrição da pretensão executória, então é causa interruptiva, tá? Aumenta o prazo dela também, da prescrição executória. Revoga a reabilitação, impõe regime mais severo ao condenado, impede o privilégio em alguns crimes, furto privilegiado, apropriação, estelionato ou receptação privilegiada também. Aumenta o tempo para progressão do regime, então olha só, mais tempo lá na execução penal. Impede a suspensão condicional do processo, que é um benefício dado a alguns crimes com pena mínima de até 1 ano. Tá? Impede o privilégio no tráfico de drogas, então o tráfico privilegiado de drogas tem que ser primário, não pode ser reincidente. Impede a substituição de privativa de liberdade em restritiva de direitos em alguns casos. A gente já viu isso na aula passada, tá? Então, a reincidência específica vai trazer prejuízo, inclusive, a essa substituição da pena. Então, vejam só, a reincidência ela traz um gravame muito grande ao condenado, exatamente para mostrar, para tentar coibir, aliás, me desculpem, que a pessoa venha cometer de novo um crime. Então, nós temos uma pena no primeiro cometimento. A partir do momento que a pessoa comete outro crime, a pena tem que ser agravada. E as consequências também, para mostrar, para criar um efeito dissuasor no condenado, tá? Olha só. O que mais que nós temos de agravante? Então, a linha A, B, C e D, elas são comuns às qualificadoras do homicídio. Então, cuidado com bis in idem. Eu não vou lê-las aqui porque elas são autoexplicativas. Então, motivo fútil, motivo torpe. Então, são autoexplicativas. A mera leitura delas é o suficiente, tá? Então, deem uma papirada aí, deem uma leitura nelas aí para vocês ficarem feras. Artigo 61, 2, a linha E. Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, tá? Ou como dizem aí, o cônjuge, né? Não, brincadeira, é cônjuge. Né? Não é aplicada a lesão corporal. Por quê? Porque tem uma qualificadora. Tem um parágrafo especialmente criado para esse tipo de crime aí, tá? Cometido nas relações domésticas entre essas pessoas. Então, já se afasta por conta do bis in idem. Mesma causa aqui do que eu falei do homicídio, tá? Crime sem violência ou grave ameaça. Olha só, tomem cuidado. No crime sem violência ou grave ameaça contra o patrimônio, torna o crime impunível ou torna a ação pública incondicionada. Então, o que eu estou falando aqui? Cometer um crime contra o patrimônio, contra ascendente, descendente, por exemplo, ou cônjuge, torna o crime impunível. Então, um filho que subtrai, que furta do pai uma televisão, por exemplo, tá? Ele não pode ser punido. Então, não tem nem como ter essa agravante. Então, nós vamos ter essa... Vocês vão estudar isso quando estudarem crimes contra o patrimônio e vocês vão ver que alguns crimes contra o patrimônio, não cometidos com violência ou grave ameaça, contra alguns parentes próximos, tá? Eles se tornam impuníveis pelo próprio código lá, tá? A ideia é que resolva em família, tá? Artigo 61, 2, a linha F. Nós temos 3 causas aí que são agravantes. Crimes cometidos com abuso de autoridade, tá? Relações privadas de tutela e curatela. Usa-se autoridade privada, tá? Para cometer o crime. Relações domésticas, crimes integrantes de uma família que não são abrangidos aqui, tá? Então, é causa agravante aí. Coabitação ou hospitalidade. Então, coabitação, morada perene, ou hospitalidade, receber alguém e cometer um crime utilizando disso contra a pessoa. É uma causa agravante também. O que mais? A linha G, do mesmo inciso aí, cargo público. Então, olha só, crime cometido em desrespeito ao cargo ocupado. Então, o cargo público, ele tem também ônus, além dos bônus que são normais das carreiras, tá? Então, desde que não seja abuso de autoridade. Ó, temos uma nova lei de abuso de autoridade, criada no final do ano passado, uma intensa alteração legislativa, fora esses crimes, que vai consistir em bis in idem, todos os outros crimes que não sejam contra a administração, tá?
vamos ter essa causa agravante. Ministério, desempenho de atividade religiosa. Então, o pastor que, utilizando de sua função ministerial, desvia o dinheiro dos fiéis. Ele vai ter uma causa agravante aqui. Tá? Profissão, violação decorrente do dever inerente à profissão ocupada, desde que não seja elementado o tipo. Então, por exemplo, épocas de pandemia, nós temos um tipo que é um médico ou profissional deixar de comunicar, por exemplo, quando ele identifica um paciente com coronavírus. Como é elementar do tipo, apesar de ser uma violação de um dever decorrente da profissão, ele não vai ter essa agravante, porque já é elementar do tipo penal. Se não fosse, incidiria essa aqui. Tá? Além disso, agravantes. Quando a vítima, na data do fato, teoria da ação, o crime considera-se no momento da ação omissão, ainda que o resultado seja outro. Então, momento da ação contra a criança, segundo ECA, é o menor de 12 anos, idoso, maior de 60 anos, estatuto do idoso, enferma, pessoa enferma, então olha só, pessoa com capacidade reduzida em razão de doença ou defeito físico já congênito, tá? Grávida, desde que o réu saiba de sua condição. Claro, o enfermo também. Tem que o réu ter sabido da condição e ter tocado, como se diz, não tô nem aí, né? Para não dizer uma palavra mais gravosa aí. Então vamos lá. Inciso 2.1. Quem estava em proteção direta da autoridade pública. Aqui tenta-se tutelar a autoridade pública. Então, se eu, como delegado de polícia, tenho alguém sob minha custódia e a vítima entra e bate nessa pessoa, ela vai ter essa agravante aqui, tá? J, ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou qualquer desgraça que venha a acontecer. Olha só, seja público ou particular. Nós podemos aplicar aí uma interpretação extensiva, permitida pelo código, olha, ou qualquer desgraça ou calamidade. Então, situações, por exemplo, como a que nós estamos vivendo aí da pandemia, tá? Uma situação de emergência pode se considerar uma calamidade pública e já foi considerado por alguns decretos aí, tá? Então, nesse caso, qualquer crime cometido nessa ocasião, temos essa agravante específica. Temos também, na linha L, a embriaguez pré-ordenada ou a embriaguez para encorajar. Vocês viram no semestre passado que tem a embriaguez, né, que acontece de forma involuntária. Então, alguém colocou uma droga, a pessoa ficou completamente embriagada, que aí vai ser uma causa que vai excluir a consolidação do crime. Aqui não, aqui não. Aqui a pessoa bebe para criar coragem. E aí ela tem um agravante, tá? Não se aplicam a crimes culposos, ok? A única agravante que se aplica a crime culposo é a reincidência, que se aplica a todo tipo de crime. Nós temos ainda agravantes genéricas que são aplicadas aí no concurso de pessoas. Então, lá no artigo 62. Inciso 1º. Quem organiza ou dirige atividades. Olha só, não é quem chamou a galera para cometer o crime, não. É quem foi o mentor intelectual. Lá na Casa de Papel, lá Casa de Papel, aquela série conhecida de vocês, seria o professor. Ele é o mentor intelectual da parada, então ele teria essa agravante aí no concurso de agentes, tá? Emprego de violência ou grave ameaça, ou induzimento à prática do delito. Então, olha só, nós temos uma coação, violência ou grave ameaça, ou induzimento, tá? Que é levar a pessoa a cometer algo que ela já queria. Então, vejam só, nesse caso é agravante. Cuidado! Se essa violência ou grave ameaça, se essa coação for irresistível, quem coagiu de forma irresistível responde no lugar do executor. E o executor não vai responder por sua vez, tá? Inciso 3. Quem reforça a ideia do crime instiga. Então alguém chega falando com um amigo, ei, cara, eu tô pensando em furtar uma casa. E o outro fala, vai lá, cara, vai lá, é fácil. Vai lá, bota fé, não, te apoio. Essa pessoa que instiga também. Ou a que é mandante, que determina o crime, tá? Pessoa sujeita à sua autoridade pública ou particular. Então vejam só, quem reforça a ideia ou é mandante? De qualquer pessoa? Não, de pessoa sujeita à sua autoridade pública ou particular. Tá? Então, pessoa sujeita à autoridade pública ou particular. Então, a pessoa que trabalha para mim, sujeita à minha autoridade, e eu determino que ela faça ou instigo ela a fazer um crime. Não vale nas funções, nós vamos ver ali
e vão ter outras aqui, tá? Então, e ainda aqui o faz, tá? Quem instiga ou determina, sobre pessoa impunível, por idade, estado mental ou escusa absolutória. Então, alguém pega uma criança, entrega uma arma, né? Uma criança, abaixo de 12 anos, por exemplo, entrega uma arma e fala, ó, dá um tiro naquela pessoa. Vai lá, dá um tiro, tá? Determinando ou instigando a criança. Tá? Essa pessoa vai ter aí uma causa agravante genérica, tá? Criminoso mercenário, aquela pessoa que cometeu o crime mediante paga, recebeu antecipado, ou promessa de recompensa, iria receber a posteriori, tá? Na outra banda, nós temos aí as atenuantes. Atenuante do inciso 1. Para o autor agora, nós vimos que tem a idade como agravante para a vítima. Atenuante para o autor. Então, menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Tá? Então, olha só. Aqui é uma que prepondera, mas não prepondera em primeiro lugar como a reincidência. Então, vamos lá. Olha só. Menor de 21 na data do fato é tranquilo. Vamos ver o maior de 70 na data da sentença. Maior de 70. Bom, essa lei foi criada antes do Estatuto de Idoso e não foi reformulada por ela, porque senão seria 60 anos. Então mantenham 70, tá? Na data da primeira sentença condenatória. Então suponha que a pessoa já tenha 70 anos e no primeiro grau ela é absolvida. O promotor recorre da sentença e no Tribunal de Justiça ela é condenada. A contagem do prazo vai ser lá, dos 70 anos, vai ser lá no momento que ela teve a primeira condenação, no caso do acórdão condenatório do Tribunal de Justiça. Beleza? Inciso 2. Desconhecimento da lei não isenta de pena. Isso a gente já sabe, vocês já estudaram Direito Penal 1. Mas atenua a pena. Quanto que vai ser aplicado, gente? Em casos de crimes mais complexos. Em casos de crimes em que não há um conhecimento sequer, e aqui eu citei Mesger, sequer de valoração paralela na escala do profano. Olha só, um exemplo. Todo mundo, por mais analfabeto e mais isolado que seja, tem um entendimento que matar alguém é crime. Então, nesse caso, não dá para se afastar. Mas talvez uma pessoa dessa não tenha o conhecimento de que não prestar informações de seus ganhos seja crime tributário, por exemplo. Ou tem um comérciozinho lá no interior, afastado do sertão, ou lá nos rincões da Amazônia, e não sabe que tem que prestar contas acerca aí de impostos. Perceberam? Então, o crime tributário talvez fosse um crime complexo em que seria possível aplicar essa atenuante genérica aqui, tá? Então, motivo de relevante valor social ou moral. Então, aqui vai se apurar os sentimentos socialmente compartilhados. Algum crime cometido com relevante valor social ou moral. Então, olha só. Vamos supor que tem um estuprador agindo numa determinada quadra de Palmas. E a pessoa, vendo as notícias, vai caçar esse criminoso. E acaba pegando ele e dando uma surra. Dando uma surra e deixando a pessoa lá toda quebrada. Ela vai responder pelo crime de lesões corporais, porque isso não é permitido, tá? Mas pode ser aplicado atenuante aí, porque há um motivo social relevante aí, pelo menos no entendimento, tá, da sociedade. Após a consumação, a pessoa que após a consumação evita ou minora as consequências. Não confundir aqui com arrependimento eficaz lá do artigo 5º já estudado, tá? Então olha só, aqui na atenuante se evita o quê? As consequências do crime, mas ele já se consumou. Lá no arrependimento eficaz se evita a consumação. Olha a diferença. Que é aqui atenuante, já teve a consequência, já teve a consumação, evita-se a consequência. No arrependimento eficaz, evita-se a própria consumação. Tá? No inciso C, nós temos atenuantes para coação irresistível. Para coação resistível, desculpa. Então, a pessoa que comete o crime mediante coação, mas essa coação poderia ser resistida, tem um atenuante, tá? E essa coação pode ser física como moral. Se for irresistível, vai isentar de pena, como o artigo 22 fala. Cumprimento de ordem de autoridade superior, tá? Se a ordem for manifestamente ilegal
Tá? Se não for, vai haver isenção de pena do artigo 22. Ok? Influência de forte emoção após ato injusto da vítima. Então, diferente do homicídio, a pessoa não está dominada. Então, dominar é aquele que a gente brinca, que a pessoa cega, não sabe o que fez. Esse é lá do homicídio. Aqui é influenciada. Ela é impelida, mas não está dominada. Ela ainda tem uma determinada consciência acerca do que ela vem fazendo. Ok? Então, olha, lembrando, cumprimento de ordem de autoridade superior. Se a pessoa vê que a ordem é ilegal e faz, ela tem uma atenuante genérica. Ela fala, olha, eu sei que era ilegal, eu sabia que era legal, mas como era meu chefe, eu fiz. Então é atenuante. Agora, se ela não sabia que era ilegal, a ordem parecia ser legal, aí é uma causa de isenção de pena. Ok? Ok. O que mais nós temos aí de atenuantes genéricas, pessoal? Olha só. Artigo 65 e 66. Agora nós vamos chegar no 66. Confissão espontânea. Olha só. Confissão espontânea, se não for qualificada como estratégia de defesa, né? Por exemplo, a pessoa fala, eu confesso que eu matei, mas estava em legítima defesa. Aí não é bem uma confissão. É uma tentativa de escapar do crime. Então, a confissão, que é a qualificação, que pode ser tanto espontânea quanto voluntária, entende a jurisprudência, ela é causa atenuante. Olha só, ela é um atenuante preponderante. Entende-se que ela pode até se equilibrar com a reincidência. Ela pode anular, no caso, a reincidência aí, tá? Então, olha só, súmula 545 do STJ. Se a confissão for usada para sentença, tá? O réu tem direito a atenuante. Então, um réu reincidente, que é preponderante, que confesse, o juiz use a confissão como parte do seu convencimento para a sentença. Ela vai equiparar e elas vão se eliminar. Então, não vai preponderar nem o agravante, nem o atenuante. Zerou, tá? Há um entendimento até de que a confissão utilizada, ela deve preponderar até sobre a reincidência, no caso, tá? Então, olha só, utilizando essa súmula, a confissão deve preponderar até sobre a reincidência. Olha só, isso aqui é tentando fomentar a colaboração do próprio autor com a resolução do caso penal, tá? Então, ela é preponderante ao lado da reincidência, mas se for usada para a sentença, ela prepondera até por sobre a reincidência, tá? Nós temos a última aí, taxativa, da linha E, que ela fala, olha, pessoa que cometeu crime impelida por multidão ou tumulto que ela mesma não provocou. Claro, a pessoa não pode se beneficiar da própria torpeza, né? Não pode se beneficiar de algo que ela mesma criou. Então, se ela não provocou o tumulto e foi impelida por esse tumulto a cometer o crime, foi empurrada a cometer esse crime, aí ela tem essa atenuante também. Ok? A 66 é uma atenuante genérica, pode ser utilizada para motivo anterior ou posterior. E eu trago aqui, olha só, quando vocês, acredito que já viram, falar de co-culpabilidade do Estado, né, o Estado que nunca deu condição social para uma pessoa que morou a vida inteira na favela, e essa pessoa comete um crime, se o juiz entender pela utilização da culpabilidade do Estado, que é uma ideia trazida aí por Zaffaroni, né? Ele vai utilizar aqui no artigo 66 como atenuante genérica, né? Pobreza ou a culpabilidade do Estado ou qualquer uma outra atenuante genérica anterior ou até posterior ao crime. Então, por exemplo, uma pessoa condenada por tráfico de drogas que depois monta uma ONG para lutar contra usuários de droga. Montou uma ONG voluntariamente querendo lutar contra o tráfico, que ela entendeu que é ruim. Poderia ser utilizado aí o artigo 66 como atenuante genérica também, né? Pela atitude da pessoa e pela não previsão legal no rol, tá? Então, olha só, falando sobre a atenuante e agravante, o que se vai determinar é o que vai preponderar. Então, qual que é a ideia? Prepondera-se a reincidência sobre todas as outras, se não tiver a confissão. Se tiver confissão e reincidência, elas vão se anular. E aí nós vamos analisar as outras agravantes.
Então, primeiro as agravantes subjetivas, depois as agravantes e atenuantes objetivas. Tá? Então, nessa ordem. Tendo duas iguais, se anulam. Tá? Prepondera. Então, primeiro lugar, reincidência ou confissão. Segundo lugar, maioridade ou menoridade relativa. Pessoa idosa, maior de 70 no momento da sentença, ou menor de 21 no momento do fato. Então, a tabela de preponderância vai ser essa. A utilização de escala de 1/6 recomendada, mas não definitiva. Pode se aumentar mais, ou pode se agravar mais, ou se atenuar mais também, a depender do caso concreto analisado pelo juiz penal. E olha só, aqui a gente chega na terceira etapa. E a terceira etapa, nós vamos partir da pena intermediária, que foi aquela onde foram aplicadas as agravantes e atenuantes, e vamos entrar aí nas causas de aumento e diminuição. E antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a diferença entre atenuante e agravante e causas de aumento e diminuição. Olha só, agravante e atenuante, elas vão se aplicar aí na segunda fase da aplicação da pena. Causas de aumento ou diminuição na terceira fase da aplicação da pena. Agravante e atenuante, não pode o magistrado ultrapassar o mínimo e o máximo. Eu falei isso para vocês. Então, agravante e atenuante. Alguns até discutem, né, sobre essa questão. Olha só, as pessoas os que aderem-se à linha mais garantista, eles falam, olha, como não atenuar a pena de alguém que está com a pena base determinada no mínimo ainda? Se lá fala que sempre atenuará a pena, né? Para resolver essa questão, a súmula 231 do STJ fala que não pode reduzir aquém do mínimo. A ideia é o seguinte, que na separação de poderes, o nosso direito penal deu ao legislador, da nossa Constituição, o papel de criar os limites mínimos e máximos, e ao julgador de determinar dentro daqueles limites. Então não pode o juiz sobrepujar a soberania do legislativo na definição do quanto mínimo e máximo nessa etapa aqui. Então, se já tiver no mínimo e só tiver causa atenuante, não pode reduzir aquém do mínimo, ok? Se tiver no máximo e só tiver causa agravante, não pode ir além do máximo na mesma sorte. Olha só, diferentemente disso, na causa de aumento ou diminuição, você pode ir aquém do mínimo ou além do máximo da pena. Então, nessa parte é possível, viu? Então, olha só. Partindo da pena intermediária, pode-se exceder o limite máximo ou ir aquém do mínimo. Só não pode chegar a pena zero, diminuir tanto que chegue a pena zero. Aí não é possível. Então, zerar a pena não, porque pressuposto é necessário. É necessário, após a condenação, a aplicação de alguma pena. Então, zerar não pode, mas pode extrapolar. Então, terceira etapa, terceira fase do critério trifásico. Pode ir além do máximo ou aquém do mínimo, tá? O quanto da agravante ou atenuante fica a critério do juiz. Tem aquela baliza jurisprudencial de 1/6, mas fica a critério do juiz, tá? Aqui não. Causa de aumento e diminuição, isso serve até para que a gente as identifique, elas sempre vão ser compostas, olha aqui o próximo slide, elas sempre vão ser compostas por frações determinadas de aumento ou de diminuição. Então, quando você vê em algum dispositivo, seja da parte geral, seja da parte especial, seja de uma lei extravagante, um percentual, você está diante de uma causa de aumento ou diminuição que tem que ser aplicada, portanto, na terceira etapa da dosimetria da pena. Tá? Então, olha só, fica fácil. Eu estou em dúvida, professor, eu li lá, concurso de crime, o crime formal, eu vi um aumento de 1/6. O que é isso? Bom, se você viu fração, causa de aumento, terceira etapa. Se não tem fração, atenuante ou agravante, segunda etapa. Ok? Então, olha só, está prevista tanto na parte geral quanto na parte especial e também na legislação extravagante. Então, nós vamos ter, aqui eu estou trazendo alguns exemplos, em todo lugar, pode estar junto do tipo penal, pode estar na parte geral de determinados tipos, então dos crimes contra a vida, pode estar na parte geral, não vai ter lá. Crime contra a dignidade sexual, nós temos lá, tá? Nós podemos ter na parte geral, ou nós podemos ter na legislação extravagante, a lei de drogas, alguns especialmente tipificados lá. Fácil identificação por conta disso,
Então sempre vão ser valores que vão se somar, subtrair, dividir ou multiplicar, sempre utilizado na terceira etapa da dosimetria da pena, tá? Então olha só, trago exemplos para que a gente consiga ilustrar. Então olha só, concurso formal de crimes, já estudado por vocês, tá? Artigo 70, aumento de 1/6 a 1/2 da pena. Crime continuado, aumento de 1/6 a 2/3. Então, pega-se a pena do crime, aplica-se a primeira etapa, pena base, segunda etapa, agravante, atenuante, e na terceira etapa multiplica-se o encontrado, tá? Por 1/6 a 2/3. Vítima menor de 14 e maior de 60, no caso de homicídio, aumento de 1/3 da pena. Crimes tentados, redução de 1/3 a 2/3 da pena. E arrependimento posterior, 1/3 a 2/3. Tráfico interestadual, tipo 40 lá da lei de drogas, né? Interestadual, presídio, aglomeração, utilizando criança, violência, grave ameaça, perto de escola, enfim. Tem uma série de causas lá, aumento de 1/6 a 2/3 na pena do tráfico ou da conduta lá que seja incidida essa causa de aumento. Então, lembrando, pega-se o limite, pena base, causa de agravante, atenuante, e na terceira fase vai utilizar aqui. Então, crime tentado, por exemplo, homicídio tentado. Vamos verificar entre 6 e 20 as circunstâncias. Numa segunda fase, vamos ver se tem agravante ou atenuante. E na terceira fase, no artigo 14 lá, crime tentado, vamos reduzir de 1/3 a 2/3. Podemos descer aquém do mínimo ou subir além do máximo, tá? Então, o crime tentado, olha só, um que a gente utiliza muito, é utilizado na terceira fase da dosimetria da pena. E encerrada a terceira etapa, a gente chega à determinação da pena. E é a partir dessa terceira etapa aqui que nós vamos definir os próximos passos aí da definição do regime, se é possível substituir por restritiva de direitos ou não, quantas restritivas de direitos, se é só multa, se é multa mais restritiva de direitos ou se 2 restritivas de direito. Então é ali que nós vamos decidir os próximos passos aí. Qual regime, se vai ter uma privativa de liberdade ou se vai substituir por uma restritiva de direitos, tá? E olha só, para finalizar aqui, pessoal, e esse é o último slide, nos concursos entre causas de aumento e diminuição, nós temos questões aqui para serem analisadas. Se forem causas de aumento ou diminuição, e uma tiver na parte geral e outra na parte especial, ou uma tiver na parte geral e outra na legislação extravagante, vai incidir as duas, tá? Se as duas tiverem, duas causas de aumento ou 2 causas de diminuição, uma na parte geral e outra na parte especial, ambas incidem. Então, olha só, 2 de aumento ou 2 de diminuição, homogêneo. Uma na parte geral e outra na especial, ambas incidem. Ambas na parte especial, só se aplica uma delas. Então, nas homogêneas, se uma tiver na geral e na especial, ambas incidem. Se ambas na parte especial, só uma causa de aumento ou diminuição. E no caso das heterogêneas, a incidência de ambas as causas, ok? Então, olha só, gente, para finalizar aqui, a gente chega ao final de nossa aula de dosimetria da pena, calculando aí, chegando nessa etapa aqui, qual que é a pena aplicada no critério trifásico. Depois de definir a pena, passando pelo que nós estudamos, pena base, pena intermediária e pena definitiva, nós vamos definir qual o regime inicial da pena. Então lembrem disso para o exercício. Primeiro, decidir, calcular pena base, pena intermediária e chegar à pena definitiva. X anos e tantos meses. Chegando à pena definitiva, definir qual que é o regime inicial, lá nas regras do artigo 33. Depois de definir o regime inicial, vamos verificar se é possível substituir por pena restritiva de direitos, lá no artigo 44. Então, o exercício que eu estou passando para vocês é esse. É pegar o caso concreto, considerar que esse réu foi condenado, e a partir de o réu estar condenado, fazer a dosimetria da pena seguindo o critério trifásico, determinar qual que é o regime inicial e determinar se é possível substituir por uma pena restritiva de direitos. E assim, gente, a gente encerra o nosso
a nossa aula de hoje, aplicação da pena e dosimetria da pena, tá ok? Então olha só, vou estar agora no horário de aula à disposição de vocês, aqui pelo WhatsApp, podem entrar em contato para dúvidas, questionamentos ou até o debate acerca da aula que nós trabalhamos agora, tá bom? O trabalho vai estar lá no portal do aluno e lá no portal do aluno vocês vão ter 2 casos para fazer a dosimetria, determinar o regime inicial e a possibilidade de substituição por restritiva de direitos. E aí vocês vão postar isso lá. O trabalho vai valer tanto para uma nota quanto para a verificação da presença de vocês. Valeu? Então, até mais, pessoal. Se cuidem. Forte abraço a todos aí e até a semana que vem.